Sejam fachadas de casas, fachada de muro, sempre temos dúvida na hora de escolher a cor, não é verdade? Porque nós queremos que seja uma fachada bonita e que combine com a nossa personalidade. Porque a fachada, pessoal, ela é o cartão de visita da nossa casa e é o que a gente vê primeiro, assim que nós chegamos nela. Meu filho, se couber no meu bolso já tá valendo. Então fica tranquilo, jovem gafanhoto, porque no vídeo de hoje eu vou te mostrar como pintar fachadas de casas de um jeito simples, fácil e que você não vai errar. Fala pessoal, tudo bom? Seja um casarão ou até mesmo fachada de casas simples, esse é um item que geralmente as pessoas deixam lá pro final da obra. Eles vão pensando ali, por exemplo, como vai ficar a decoração, cozinha planejada, banheiro, sala de estar, varanda e tudo mais, e a fachada vai sendo deixada por último, o que é um erro. Nós temos que pensar na nossa arquitetura todo como uma coisa só. Seja ali, por exemplo, na volumetria, nas cores do telhado, de uma platibanda, cor das esquadrias, até mesmo a cor do guarda-corpo, do peitoril da sua janela. Gente do céu, tá saindo até fumaça na minha cabeça com tudo isso aí que você falou. Fica tranquilo, meu jovem, porque eu tô aqui para te ajudar. E se você puder me ajudar, eu te agradeceria do fundo do coração se você pudesse deixar um joinha, um like aqui embaixo, porque isso faz esse vídeo chegar para mais pessoas, para outras pessoas serem ajudadas com esse conteúdo. E também não esquece de se inscrever não, tá? Dá essa força aqui pro nosso canal crescer. É só apertar nesse botãozinho vermelho que tem aqui embaixo, ativa o sininho também pro YouTube te avisar quando tiver vídeo novo, porque senão vai sair vídeo novo aqui, você não vai receber notificação e você não vai ficar sabendo. Tem até uma opçãozinha lá de botar todas as notificações, que aí você não perde conteúdo mesmo. Mas vamos lá, pessoal, a cor da fachada, ela sempre tem que expressar ali um pouco da nossa personalidade. Então não tem essa de ficar, Ralf, qual cor que tá usando mais? Tem que usar aquela que te faz feliz, tá? Outra coisa importante é que as cores não vêm só das tintas. Você também pode contrastar ali com os revestimentos, com o paisagismo. Tudo isso aí ajuda a trazer harmonia para a fachada no final das contas. Também podemos pensar nas cores que são mais fáceis de manter. Por exemplo, cores muito claras, elas são mais fáceis de sujar. Mas em compensação, cores muito escuras e vibrantes, elas costumam desbotar com mais facilidade ali com o sol e tem que ter mais repintura mais cedo. Mas de qualquer forma, saiba que qualquer pintura que você faça na sua fachada vai ter o tempo de vida útil dela, que geralmente é ali em torno de uns 2 anos, 3 anos, e você tem que fazer uma repintura mesmo. Toma cuidado porque cores escuras também podem esquentar sua casa. Ó, a cor vai esquentar a casa, Ralf, você tá doido? Sim, meu jovem gafanhoto incrédulo. As cores escuras, elas absorvem mais o calor, enquanto a cor clara, ela costuma refletir mais. Por isso que a casa pode ficar um pouco mais fresca com cores claras como o branco. E para fazer combinações de cores, pessoal, independente sendo na decoração ou sendo na sua fachada, nós sempre vamos utilizar aqui aquela ferramentazinha, né? O círculo cromático, que é esse círculozinho que você pode até pegar essa imagem no Google aí e salvar para você acompanhar esse vídeo agora. Eu já fiz um vídeo aqui no canal falando sobre combinações de cores na decoração, usando justamente o círculo cromático. Vou deixar esse vídeo aqui em cima no card e aqui na descrição. Nesse círculo, nós podemos separar ali as cores quentes e as cores frias. As cores frias, pessoal, são aquelas que estão mais ligadas ali pro azul, pro verde, que trazem mais serenidade, tranquilidade para sua fachada. Já as cores quentes são aquelas que estão mais ligadas aí ao laranja, o vermelho, o amarelo, que são cores que trazem mais dinamismo, mais movimento para a fachada. E isso é importante para casar com o que você quer sentir quando você chega em casa. Porque muitas vezes você tem uma cor ali, por exemplo, na sua fachada que te incomoda e você não sabe muito bem o que é. É porque às vezes ela só não está casando muito bem com a sua personalidade. Ah tá, aí eu boto um vermelhão lá na minha fachada, o povo fala que tá feio. Mas é porque talvez você está colocando esse vermelhão da forma errada. Você pode colocar algumas outras cores ali para dar uma equilibrada, como por exemplo o branco, ou ainda você pode suavizar um pouco desse vermelho mexendo na saturação e no brilho dele. Por exemplo, uma cor menos saturada é uma cor que está um pouquinho mais misturada ali com o cinza, e uma cor ali com um pouco mais de brilho é porque ela está misturada um pouquinho com o branco. Então se você mexer nessa parte da saturação e no brilho, você pode ter uma cor ali com um tom mais pastel, uma cor mais neutra, ficam menos chamativa e que combinam bastante. Inclusive está na moda utilizar essas cores aí. Existem algumas combinações, algumas regrinhas que ajudam a gente a combinar uma cor com outra desse círculo cromático. Vamos lá, começar aqui com as cores análogas. São aquelas que você tem ali uma do ladinho da outra no círculo cromático. Geralmente são as mais fáceis de você combinar. É o que faz um efeito que a gente chama de tom sobre tom. Tem também as combinações de cores monocromáticas, ou seja, você coloca variações da mesma cor. Você pode ter ali um cinza mais escuro, um cinza mais claro, um azul mais escuro, um azul mais claro. Elas ficam muito bonitas, tá? Mas para não ficar muito monótono, geralmente a gente mistura com alguma outra corzinha ali, como o branco, ou até mesmo com o preto. Outra opção são as cores complementares, são aquelas que estão meio que opostas no círculo cromático. Geralmente é misturando ali uma cor fria com uma cor quente. E não necessariamente você precisa botar ali uma casa laranja com azul. Você pode pegar essas tonalidades e trazer para sua fachada. Quer um exemplo? Se você colocar um porcelanato ali que imita madeira, que tem um tom um pouquinho mais quente, tipo um frejó, ele é um pouquinho mais alaranjado, certo? Se você botar, por exemplo, um cimento queimado ali do lado, que pode ter uma tonalidade
tonalidade um pouco mais fria, até mesmo mais voltado um pouquinho pro azul, você cria exatamente esse contraste aí que fica muito bonito. Inclusive, se você gosta de cimento queimado, eu já fiz um vídeo aqui muito completinho sobre esse tema, tá? Vou deixar aqui em cima no card e aqui na descrição. É sempre importante numa decoração de cores você deixar a cor clara em maior evidência e a cor mais escura ou a cor vibrante mais para destaques ou até mesmo para alguns pontos bem específicos. Eu vou citar para você agora algumas cores e depois a gente vai falar como que a gente mistura algumas delas, tá bom? Vamos começar aqui com a cor branca. Essa aí é a cor coringa para você colocar na sua fachada. Inclusive, é possível você fazer a fachada inteira pintada só de branco. Na verdade, essa cor aí, na minha opinião, é a única que funciona realmente você deixar a fachada toda numa cor só. Ela combina muito ali com o estilo minimalista, é muito simples, traz muita nobreza para sua fachada, imponência e leveza também. Sem falar que ela reflete mais o calor, né? Então ajuda a deixar a sua casa mais fresca. Essa cor, pessoal, é a que melhor vai combinar ali com todas as outras cores, inclusive para suavizar muitas vezes quando você quiser botar um tom mais vibrante. Outra cor que também é sempre utilizada e combina com qualquer estilo é o cinza. Você pode colocar desde o estilo industrial ao estilo moderno, minimalista, que ela vai ficar muito legal. Você pode brincar ali com tons diferentes de cinza, colocando em volumetrias da sua fachada, um mais claro, um mais escuro. Fica muito atemporal e fica muito bonito. Se tiver um branco ali também para dar uma suavizada, aí que fica perfeito. Só cuidado com esses tons mais escuros, porque como eu falei, eles podem absorver mais o calor. Outra cor que era muito utilizada antigamente, hoje em dia está perdendo um pouco mais o espaço para o branco e para o cinza, mas que ainda é muito utilizado, é o bege. Os tons mais modernos de bege, pessoal, são aqueles que você coloca ali um pouquinho misturado com um cinza, ou até mais voltado um pouquinho para o marrom, mas ainda assim é uma cor bastante acolhedora e muito bonita para você colocar. Antigamente era mais utilizado esses modelos com tom mais voltado para o amarelo. Ah, mas aí a minha casa vai ficar com cara de velha, não? Pois é, esses tons aí mais voltados para o amarelo podem sim deixar a sua casa mais datada. Mas se você balancear um pouquinho ali com o branco, pode ser que fique interessante. Outra cor muito legal aqui é você utilizar o próprio marrom. E ele tem ali uma pegada que puxa um pouco mais para elementos naturais, né? Como é o caso da madeira. Dá até mesmo para você fazer ali alguns frisos em algum destaque na sua fachada, para simular, né, como se fossem réguas de madeira também, que fica muito bonito. Inclusive é uma forma de você economizar na sua fachada. Eu já fiz um vídeo dando várias estratégias para você economizar na hora de fazer a sua fachada. Vou deixar esse vídeo aqui no card e aqui na descrição. Outra cor muito legal para você explorar bastante é a cor terracota, e ela combina muito com estilos mais rústicos. Não quer dizer que você não possa colocar num estilo moderno, tá? Mas elas são muito mais comuns assim em casas de campo. Ela vai ficar bem acolhedora e bem bonita. Outra cor aqui que também é neutra e que é muito bonita e bem sofisticada, mas que a gente tem que ter muito cuidado na hora de utilizar, é o preto. Ela é uma cor muito simples, traz muita nobreza para sua casa, mas como é uma cor escura, né, como eu falei para vocês, ela pode absorver mais o calor. E você tem que tomar muito cuidado para você não pesar a sua mão ali, né, com uma cor muito fechada. Por isso que eu gosto mais de utilizar o preto em elementos assim de destaque na sua fachada, ou até mesmo só na esquadria. Misturada junto com o branco e alguns tons de madeira assim, pessoal, fica sensacional a sua fachada. Falamos de tons neutros, mas agora vamos falar um pouquinho de algumas cores frias. Começando com o azul. Essa é uma cor aí também muito utilizada em fachada e ela traz muito dessa serenidade, dessa calmaria, mas sempre coloca um branco ali em alguns detalhes para dar uma suavizada. Outra cor fria muito utilizada e muito bonita também é o verde. E ele também traz essa calmaria para sua fachada. Você também pode botar vários tons e elas acabam remetendo um pouco mais à natureza, assim. Então se você tiver elementos naturais ali perto, como arbustos, plantas de modo geral, também fica muito legal. Agora alguns tons mais quentes que você pode utilizar. A minha cor favorita aqui, por exemplo, é o vermelho, mas eu sei que ela é um pouquinho difícil de você trabalhar, porque é uma cor muito vibrante, é uma cor realmente que é bastante energética e chama muita atenção. Então para você não cansar, o ideal é você mexer nessa questão da saturação que eu falei para vocês e coloca detalhes em branco ali para você dar uma suavizada. Já o amarelo também é uma cor mais chamativa, mas ela é uma cor mais alegre. E por ela ser muito vibrante assim, eu não sou muito fã, né, que você coloque toda a fachada pintada de amarelo. Eu prefiro mais para os detalhes. Mas ela combina muito se você botar ali um tom de branco, um tom de cinza, ou até mesmo preto junto com ela, que fica muito legal. E você pode levar esse conceito, pessoal, para todas as outras cores, tá? Um laranja, um lilás, o que quer que seja. Não é só a pintura que vai mexer nas cores da sua fachada. Você também tem outros elementos muito importantes, além dos próprios revestimentos, né? Como é o caso, por exemplo, da vegetação. Se você tem um gramado, se você tem arbustos, árvores, tudo isso aí ajuda a compor muito a sua fachada, além da iluminação, tá? Você pode ter ali spots, você pode ter ali refletores, balizadores, ou até mesmo uma fita de LED que muda completamente a cara da sua fachada de noite. Ué, mas dá pra botar LED assim na parte externa da fachada? Pode sim, meu jovem. Já fiz vídeo aqui no canal, inclusive, falando de fita de LED, para você saber qual que você pode utilizar em área externa. Esse vídeo vai estar aqui no card e aqui na descrição. Se você tiver um muro ali na sua fachada, é interessante que ele tenha, por exemplo, a mesma tonalidade, pode ser a mesma cor da fachada, ou até um tom muito parecido ou mais neutro. Evita, por exemplo, você ter uma casa branca e botar um muro ali, por exemplo, marrom. Se você quiser deixar o seu muro num cinza, uma coisa
coisa bem neutra assim também pode funcionar, tá? E se você tiver uma edícula na sua casa, é interessante que ela tenha a mesma cor da sua fachada, porque elas compõem, né, a mesma arquitetura. Também tem vídeo sobre edícula aqui no canal, depois você dá uma olhadinha, o vídeo tá aqui na descrição, tá? Jovem gafanhoto, só com o que eu te falei aqui você já tá manjando pra caramba dos Paranauê, não tá não? Ah, meu filho, agora eu tô um nojo. Você já é. O que você falou aí, Ralph? Nada não, rapaz, vamos continuar com o vídeo aqui. Os vidros também influenciam nas cores da fachada, tá? Eu aconselho que você trabalhe com vidro incolor, porque ele é mais neutro. Antigamente era muito utilizado vidros coloridos, como fumê, azul, principalmente o verde, o pessoal usava muito. Só que, se um dia você quiser mudar a cor da sua fachada, esses vidros coloridos aí podem te travar um pouco mais. Outra coisa que influencia muito na cor da fachada são as cores das esquadrias. Se você colocar ali aqui as esquadrias com caixilho branco, elas vão combinar com praticamente tudo. É difícil de você errar. Já as esquadrias pretas, elas são lindas. Deixa ela para fachadas com tons de branco, de cinza, alguma coisa do tipo. Você também pode colocar esquadrias com tons de madeira. Você tem até mesmo alumínio que imita madeira, PVC que imita madeira, que ficam realmente muito legais. Já o guarda-corpo que você tem ali, por exemplo, em uma varanda, eu prefiro combinar também com as esquadrias, tá? Deixar ali no mesma cor, tipo branco com branco, preto com preto, madeira com madeira, com exceção desses modelos em inox. Nesse caso, eu já acho que as esquadrias que combinam com esse guarda-corpo em inox aí são as brancas ou aquelas que não tem encaixilho nenhum, que é só o vidro. As outras eu particularmente não gosto muito não. E a grade, Ralph? Porque aqui em casa eu tenho que botar, não tem jeito. Então, se você tem que usar grade aí nas suas esquadrias, eu aconselho que ela tenha também a mesma cor, que aí ela fica um pouco mais discreta, né? Branco com branco, preto com preto. Ou ainda você tem a opção de, ao invés de utilizar grades, você pode colocar um brise, pode colocar ali um cobogó, que eles fazem essa função de trazer mais segurança para você também e traz até um elemento, uma cor ali para sua fachada. No portão, eu acho que você pode ir para o mesmo conceito, tá? Eu gosto de deixar o portão ali do seu muro com a mesma cor das esquadrias, ou uma coisa muito parecida. Tem um vídeo também sobre fachada de muro aqui no canal, se você quiser dar uma olhadinha, tá aqui na descrição para você ver depois. E o peitoril da janela, que é aquela pedrinha, né, onde a gente fixa a janela ali em cima, você tem algumas opções, tá? Mas de todas elas, ela sempre vai combinar com a fachada, nunca com o que você tem na parte interna da sua casa. Por exemplo, o peitoril não tem que ter a mesma cor da bancada, da soleira, nem nada disso. Então, trazendo para a fachada, você tem algumas opções. A primeira delas é você colocar esse peitoril da mesma cor da sua esquadria. Então, se você tem ali uma esquadria branca, você pode botar lá, por exemplo, um granito branco siena, ou então, se você tem uma esquadria preta, pode ter ali um granito preto São Gabriel, ou você pode preferir ainda contrastar com a sua esquadria e combinar só com a cor da fachada. Por exemplo, você tem ali uma fachada que é branca e você tem uma esquadria que é preta. O seu peitoril pode ser numa cor branca para combinar com a pintura da casa. E assim por diante, tá, pessoal? A cor branca sempre vai combinar com tudo. Mas independente da cor das esquadrias, a sua porta de entrada pode ter outra cor, não tem problema não. Pode ser branca, pode ser na cor de madeira, pode ter cores mais extravagantes. Tem modelos aí de madeira, de ACM, que são muito bonitos. Eu só não aconselho muito colocar porta de vidro por questão de segurança, tá? Eu já até fiz um vídeo sobre portas de vidro, tanto na parte externa como na parte interna da casa, que também tá aqui na descrição. Um macetinho bônus aqui para vocês quando você estiver fazendo a porta da sua casa. Se você tiver um pé direito muito alto e você não quer botar uma porta muito alta porque é muito cara, você pode fazer uma porta de tamanho padrão na parte externa, tá? E você pode pegar um revestimento ali próximo realmente da cor da porta e colocar até lá em cima, que dá uma sensação de que você tem uma porta grandona, assim, fica bem legal. Só essa dica aqui valia o like se você não deixou antes, hein? Tá bom, o like aqui pra você, ô enjoado. Ah, obrigado, jovem gafanhoto. E antes de eu te mostrar aqui as estratégias de combinações aqui para facilitar a sua vida, eu vou te falar aqui as coisas que eu não gosto muito numa pintura de fachada. Primeiro, eu não gosto quando a pessoa pinta só a platibanda lá em cima, ou só um beiralzinho, ou só uma lajezinha que tá sacada. Eu acho que não fica muito interessante, não. É interessante quando você, por exemplo, desce numa das laterais ali uma fiada de tijolo e cria uma volumetria. Aí sim, você pode pintar esse volume todo. Outra coisa que eu não gosto muito é quando você tem uma fachada toda de uma cor só, sem ser a cor branca. Você precisa ter alguns pontos ali de destaque, ou até mesmo para suavizar isso tudo aí. Outra coisa que eu não sou muito fã é você pintar as suas esquadrias. Por exemplo, você pinta lá de amarelo, pinta de roxo, alguma coisa do tipo. Eu prefiro quando elas têm as cores delas mesmo. Mas eu confesso que existem alguns estilos que fazer essas cores aí das esquadrias fica interessante sim. Eu já vou falar de estilos para vocês daqui a pouquinho. E você pode utilizar vários tipos de tinta para pintar sua fachada, tá? Você tem a tinta acrílica, você tem a tinta emborrachada, que ela é bastante resistente, tem a textura que dura bastante tempo e tem também as tintas térmicas, tá? Que ajuda até mesmo na parte aí do isolamento na sua casa. Agora vamos para algumas estratégias que vai facilitar na hora de você fazer essas combinações. Que bom, meu filho, porque eu tô perdido até agora. Mas agora você vai se achar. Vamos lá. Primeira combinação aí que é bem simples de fazer é você pintar a sua casa toda de uma cor só e deixar o contraste, por exemplo, só das cores com as esquadrias, ou até mesmo com vidro, com guarda-corpo que você está utilizando. Pode funcionar bastante, mas como eu disse, eu prefiro mais isso aí quando essa cor toda é branca. Segunda estratégia
estratégia é quando você utiliza duas cores na fachada. Podem ser cores contrastantes, tá? Que você pode deixar a cor clara em maior quantidade e essa outra cor escura aí só em alguns detalhes, ou até mesmo pode ser ali uma cor clara e uma outra cor mais vibrante. Aí vai muito do seu gosto. Terceira opção é você colocar duas cores, mas colocar naquela estratégia do tom sobre tom. Assim você deixa uma casa com uma fachada um pouquinho mais sóbria e mais monocromática, tá? Pode ser aí 2 tons de azul, 2 tons de cinza, 2 tons de verde. Próxima estratégia aqui é você utilizar duas cores e um revestimento. Como eu disse, os revestimentos também fazem parte da cor da fachada. Então nesse caso aqui, você pode ter duas cores neutras e deixar só um revestimento, por exemplo, ali um porcelanato que imita madeira, ou até mesmo um alumínio que imita madeira, uma pedra, um revestimento 3D que funciona super bem. E a última estratégia aqui para você, eu acho que é a mais difícil, mas é você utilizar 3 cores, sendo uma predominante, uma outra cor ali mais suave que você pode colocar, tipo um cinza, alguma coisa assim, e a terceira cor para você utilizar só nos destaques ou algum elemento ali, um bloco específico da fachada só com ela. Pode ter o revestimento também ou não, aí vai muito da sua preferência. Com essas estratégias, você consegue pintar qualquer fachada, pessoal. Agora eu vou te dar um macetinho aqui para você encurtar um caminho que facilita muito, que inclusive é o que eu uso mais. Ah, desgramado, que você não falou isso antes então? Porque eu queria que você tivesse todo o conhecimento para fazer a escolha que você quisesse, mas essa aqui facilita muito, que é você escolher as cores da fachada baseado no estilo que você quer. Inclusive, se você usar essa dica aqui agora, facilita até mesmo para você pesquisar imagens na internet, para você salvar na hora de levar para o seu arquiteto e tudo mais. Por que que isso facilita, pessoal? Porque cada estilo já tem ali meio que a sua paleta de cores. Vou falar de alguns deles agora para você se ligar nessas coisas quando você estiver vendo uma imagem desse tal estilo aí. Vamos começar aqui com o estilo mediterrâneo. Esse daqui você precisa ter a predominância ali das cores sempre em cores brancas e alguns elementos naturais para dar destaque, como ali uma pedra, uma madeira. Eles são muito comuns em casas de praia, tem aquelas casas meio gregas, meio hispânicas também, que ficam muito legais. Já o estilo escandinavo, ele é muito parecido com o estilo minimalista, né? E utiliza ali muito do contraste do branco com preto com alguns elementos naturais. Pode ter um telhadinho aparente, que fica muito legal. No estilo minimalista, você também usa muito dessa paleta aí do preto e do branco. Só que você costuma ter linhas mais retas, uma casa ali que seja mais simples mesmo. Pode ter tons ali de madeira, de metal, de inox. Contraste, por exemplo, com esquadrias pretas e uma fachada branca. Já no estilo mais rústico, você explora bastante da madeira. Seja ele, por exemplo, num telhado aparente, seja ali em elementos da sua esquadria ou até mesmo da própria fachada. Tons mais terrosos, um branco que seja mais sujo, sabe? Ou até mesmo um bege funciona bastante, o verde, tons mais naturais. Na decoração mais clássica, geralmente você tem ali muitos detalhes, como por exemplo sancas, capitéis, esquadrias ali com arcos e tudo mais. Esses detalhes é interessante você deixar talvez numa cor branca e deixar o restante da fachada numa cor bem suave, um cinza clarinho, de um bege que funciona super bem. Já numa decoração no estilo um pouquinho mais colonial, ela até tem alguns detalhes mais clássicos, só que ela exagera bem mais, porque tem muita inspiração, por exemplo, do barroco. Então você tem cores mais vivas, você tem ali detalhes no telhado, em volta das janelas com cor, uma porta que pode ser pintada. Já o estilo industrial, ele é um estilo que ele é mais fechado. Então você vai trabalhar ali com tons de branco, preto, você pode ter ali um tom mais avermelhadozinho de um tijolinho ou alaranjado, né? Você tem muito ali também do tom de cinza, principalmente ali num detalhe em cimento queimado, alguma coisa do tipo. Esquadrias geralmente pretas. Pode também ter alguns detalhes ali de madeiras mais escuras ou até mesmo de aço cortem. E o estilo moderno, ele até parece um pouco assim com o estilo minimalista. Você tem linhas também mais retas, você tem cores mais suaves, cores neutras. Pode utilizar um pouco dessas cores aí de tons pastéis que eu falei. Tem alguns detalhes em madeira, em pedra, contrastes, né? E muito vidro também. Enfim, todas essas estratégias vão facilitar muito você na hora de escolher a sua fachada, tá? Tenha sempre esse cuidado para você fazer essa compensação, né? De botar uma cor mais forte ou então escura ou vibrante. Coloca o branco ali para dar uma suavizada. Ou então foca no estilo, porque isso aí dificilmente você vai errar. E me diz nos comentários qual dessas combinações você acha mais legal. Qual delas você utilizou na sua casa ou qual que você quer utilizar. Eu sempre gosto de saber a opinião de vocês. Bem, pessoal, é isso. Eu espero que tenha ajudado vocês. Muito obrigado de coração a você que tem assistido esse vídeo aqui até o final. Não se esqueça, por favor, do joinha, de se inscrever no canal, ativar o sininho para não perder as notificações, senão o YouTube pode não te avisar quando sair algum vídeo novo que pode ajudar você aí na sua obra, ou algum detalhe que você está precisando. E lembre-se sempre, valorize o seu sonho, contrate um arquiteto. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!